Oi, eu sou a Dani E eu sou a Lud. e esse é o Pantufa de Unicórnio. É mais um vídeo de Arte Imita a Vida. E a gente escolheu uma série que a gente gosta muito pra conversar com vocês aqui hoje. Ela tá super hypada, tá indo pra segunda temporada esse ano, que é Big Little Lies. Se você não conhece ainda essa série, vai lá, assiste, que ainda dá tempo pra pegar a estreia da segunda temporada, que a Nicole Kidman deixou de capar, que vai ser em junho. Deu spoiler da data de estreia, sem o anúncio ainda. Essa série ela é inspirada no livro de mesmo nome, escrito pela Liane Moriarty. A Reese Witherspoon, a nossa legalmente loira, e a Nicole Kidman, elas compraram os direitos dessa série, que foi adaptado pelo David Kelly. Ela é uma série que ela tá sendo bem premiada, com boas críticas, boas avaliações das interpretações, inclusive. Falam que acho que é um dos melhores trabalhos da Nicole Kidman. Tanto a Nicole como a Reese, que compraram os direitos do livro, elas participam da produção executiva da série. A segunda temporada, que vai estrear no meio do ano, ela vai contar uma história totalmente nova, porque a primeira temporada é baseada no livro e não teve uma continuidade, né? Então a gente vai ter uma nova história com os mesmos personagens. O vídeo vai ter alguns spoilers. Isso. E do livro, da série, de tudo. A temporada é só um adicional. Essa temporada vai ser totalmente nova, porque realmente só existe um livro. Mas eu acho que talvez tenha chance, não sei, né, deles trazerem coisas que estão no livro que ainda não tinham sido apresentadas. Por exemplo, a Bonnie, no livro, eles mostram no livro que ela tem um histórico de ter sofrido violência doméstica. Sim, nessa segunda temporada vai ser apresentada inclusive a mãe da Bonnie. Então eu acho que talvez eles vão desenvolver isso, que na verdade é um elemento que tá no livro, mas que ainda não tinha sido explorado pela série, né? Então acho que tem caminhos aí novos que vão, né, surgir, mas também talvez tragam coisas que não tiveram tempo de expor na primeira temporada e que eles podem trazer pra segunda temporada, né? Até porque é uma temporada curta, né? São 7 episódios. Então não é realmente um tempo hábil, né, pra se abordar tudo que um livro traz. Acho que nenhuma série que tenha, sei lá, 20 episódios baseados no livro, às vezes não inclui elementos que os livros trazem. A série ela mostra a vida de 3 personagens, né? As 3 principais, que são a Jane, a Madeleine e a Celeste. Celeste e a Mad, elas moram em Monterrey, num bairro, né, consideravelmente de classe alta. E elas conhecem a Jane, que acaba de se mudar com um filho pequeno. Elas se conhecem justamente por causa dos filhos, né, no primeiro dia de escola. Primeiro a Mad conhece a Jane e depois apresenta a Celeste, e elas acabam criando um vínculo de amizade, as 3. Mas não mostra só essa amizade delas, né? Mostra também a relação delas com outros personagens, a relação dos outros personagens e como se constituem as relações de frustração, de amizade, de rivalidade também, porque o mundo da escola, né, é um mundo competitivo. Se não são as crianças que competem, as mães competem. Então vai mostrando até a particularidade de cada personagem, a relação do casamento tanto da Mad e da Celeste. A Jane, ela cria o filho dela, o Zig, sozinha. Então vai mostrando a interação delas ao longo da série. Em paralelo, né, a gente é apresentado já no começo da série que alguém morreu. A gente só vai descobrir quem no final, no último capítulo, no 7º. Mas a gente pode perceber que ela aconteceu, a morte aconteceu num evento, né? Que tava todo mundo vestido de Audrey Hepburn em bonequinha de luxo, praticamente, e os homens estavam de Elvis e algumas variações. Então a gente descobre que alguém morreu e descobre porque vai contando uma narrativa paralela onde as pessoas envolvidas na festa, né? Não os personagens principais, mas personagens secundários que vão sendo apresentados ao longo da história estão sendo interrogados. E todos eles se referem às nossas 3 protagonistas. E o que dá a entender que elas estão relacionadas ao crime, né?
Além das 3 personagens, né, a gente tem personagem bastante de bastante destaque na série, como a Renata Klein, que é uma outra mãe de aluno, a própria Bonnie, e os maridos das nossas protagonistas, a Celeste e da Maddie, que é o Perry e o Ed. Além das crianças, né? Porque as crianças, o núcleo das crianças são maravilhosas. Elas são, além da atuação, né? É muito genuína a atuação delas. Inclusive o Ziggy, que faz o filho da Jane, é o mesmo menino que faz o spin-off do The Big Bang Theory. Ele é o Young Sheldon. Ah, é verdade, é o mesmo Sim, ator. é o mesmo ator. Ele é maravilhoso. É fofinho. Sim. Então, se não for, se a trama não te atrai, né, a atuação dos atores, porque são atores conhecidos de filmes que estão agora em série. E a série, assim como nos filmes eles fizeram sucesso, né, essa série, se não vale pela história, vale muito também pela atuação deles. Mas vale pela história também. Também. É muito bom. Nessa série Arte Imita a Vida, a gente tem como hábito trazer uma cena que chama a atenção pra gente pra conversar aqui com vocês. No caso de Big Little Liars, tem uma infinidade de assuntos que a gente poderia abordar. Mas nesse caso a gente quer abordar o relacionamento da Celeste e do Perry, que aparentemente, né, pra todo mundo, eles passam a imagem de um casal perfeito. Ela bem sucedida na carreira dela como advogada, que deixou, né, a carreira... deixou, né, a sua carreira para poder se dedicar aos filhos, né, os gêmeos, e o Perry também bem sucedido financeiramente. Eles tinham uma boa casa e aparentemente para o mundo exterior ele parecia ser o casal perfeito, uma vida sexual intensa. Então, mas ao longo da série a gente vai sendo apresentado que não era bem assim que as coisas aconteciam, que na verdade a Celeste ela sofria violência doméstica dentro de casa. E como ela vai lidar com isso, né? Que a série vai apresentando pra gente até culminar os episódios do último capítulo. Pra discutir aqui com vocês, a gente escolheu a cena do último capítulo, onde acho que é a última cena de agressão. É uma cena bem forte, né? Uma das cenas mais contundentes, eu acho. Sim. A gente escolheu essa cena porque, infelizmente, a gente tem aí uma cena em que realmente a arte imita a vida, né? Infelizmente, ainda no mundo inteiro, as mulheres ainda sofrem muito com violência doméstica, em todas as classes sociais, e esse é um problema que a gente vê ainda muito na nossa sociedade, por isso a importância de sempre que possível falar a respeito e para quem sabe um dia que a gente consiga superar essa situação. A gente escolheu uma cena que é forte e que tem um conteúdo muito forte de violência física. Mas uma questão que a gente acha que é interessante falar a respeito de violência doméstica é que a violência física não é a única forma de se cometer violência doméstica. Existem outros tipos de violência que as mulheres sofrem dentro de casa, às vezes todos ao mesmo tempo. Outra forma de violência doméstica é também a violência psicológica, que são as situações em que a mulher é diminuída, ofendida, qualquer tipo de atitude que cause algum tipo de dano emocional para a mulher dentro do âmbito doméstico. Além disso, a gente tem também muitos casos de violência sexual dentro do ambiente doméstico, que é todo tipo de assédio, de relação que não tem o consentimento da mulher e que a force é uma situação que ela não gostaria de estar passando, ainda que seja com seu marido, com seu parceiro. Não quer dizer que ela estar casada não quer dizer que ela precise fazer sexo com o marido dela quando ela não estiver com vontade. Exatamente. Além desses tipos de violência, a gente tem também a violência patrimonial, que é muito comum
muitas mulheres que são dependentes economicamente do parceiro, do marido, e acabam tendo essa situação usada contra elas mesmas para fazer com que elas ou não se divorciem ou que façam coisas que não gostariam de fazer, porque tem essa dependência econômica do seu marido, do seu parceiro. E além disso, a gente tem também a questão de violência moral mesmo, de qualquer tipo de ato de calúnia, de ofensa, que também acontece às vezes dentro do ambiente familiar, né? A gente tem esses tipos de violência que infelizmente ainda acontecem muito, e aí a gente resolveu trazer aqui para debater uma questão que, como a gente ainda tem isso muito na sociedade, pode passar por qualquer um de nós, que é o que a gente pode fazer se a gente desconfia ou até mesmo sabe, tem confirmações de que alguém próximo a gente, alguma amiga, algum familiar, está passando por uma situação de violência doméstica. De que forma que a gente pode ajudar essas pessoas? A gente tem os meios tradicionais, que são acionar conselho tutelar, acionar a polícia e uma delegacia especializada em violência contra a mulher, que são geralmente os meios tradicionais, né, que a gente ouve falar a respeito, mas que também são situações que exigem que a pessoa esteja disposta a fazer a denúncia, a se colocar nessa situação que a gente sabe que também, infelizmente, ainda em muitos casos, acaba sendo ainda nociva para a mulher, porque às vezes os espaços não estão muito preparados para lidar com ela e acabam até, às vezes, aumentando o sofrimento. Né? Aumentando o sofrimento por culpabilizar, às vezes, a mulher pela situação que ela está vivendo dentro da família. Ou mesmo, eu acho que o mais comum é que, às vezes, a própria pessoa que está passando por essa situação ainda não está completamente fortalecida e não está em plenas condições de realmente reagir a tudo que está acontecendo e tentar dar um passo para sair fora desse ciclo de violência que geralmente ele acontece nem sempre é de uma forma tão forte como, por exemplo, a gente viu nessa cena da Celeste. A gente escolheu essa cena, inclusive, porque eu acho que dentro da narrativa dessa série, ela é realmente um momento de virada da Celeste, dela perceber que aquilo que ela estava vivendo não tem mais condição de se sustentar. E acho que é o que virou a chave para ela, porque até então ela ainda estava naqueles ciclos de que a agressão acontece, mas depois da agressão vem o pedido de desculpas, a lua de mel e as promessas de que isso nunca vai se repetir, que foi um momento, que foi um descontrole, né? Uhum. E geralmente quando se está dentro desse ciclo de violência, a gente tem alguém ali manipulando às vezes, né? E também tem coisas positivas no relacionamento. No caso ali da série, eles tinham um filho juntos, eles eram bem-sucedidos, ela tinha uma família que eu acho que ela aparenta assim que ela sonhava em ter filhos, né? E ela teve dificuldade para engravidar, teve alguns abortos, então aquela família, né, que ela construiu era importante. E aí meio idealizado para ela, né? Aquilo, e daí quando ela estava vivendo tudo que ela sempre sonhou, ela tinha esse pesadelo de estar se relacionando com uma pessoa extremamente abusiva e violenta e que fazia mal para ela. E pros filhos, né? Filhos também, porque eu acho que também por um período ela ficou pensando, enquanto for comigo, tudo bem, eu consigo lidar com isso e a gente vai melhorar. E no início da série a gente tem a iniciativa dela deles procurarem um aconselhamento conjugal, e com essa não sei se dá pra dizer que é ilusão, acho que é essa ilusão dela de que talvez aquela situação pudesse se reverter, e ainda vendo nele coisas positivas e vendo ali naquela situação ainda algo que tinha valor ainda se resgatar algo ali dentro daquele relacionamento. E isso às vezes na nossa vida, na vida das pessoas que a gente conhece também acontece, né? Da pessoa ainda não tá completamente consciente de ainda ter algum tipo de paixão às vezes pelo agressor,
e de ficar nesse ciclo, de repente sofrer um ato de violência grave, daí tentar sair, mas depois voltar. E aí a gente ficou, né, Lu, pensando sobre essas situações e de que forma que a gente pode prestar alguma ajuda efetiva e que realmente possa, quem sabe, auxiliar essas pessoas a saírem desse ciclo, porque ninguém merece, né, ficar Porque nessa situação. esse ciclo acaba gerando até uma questão de culminar numa depressão da pessoa, total falta de autoestima, e a pessoa vai nesse ciclo e ela acaba não conseguindo sair mais. Tem um nome específico que eu vou aqui lembrar, que eles chamam de síndrome do desamparo aprendido. A pessoa fica tão nesse ciclo de agressão que ela acaba ficando inerte à própria agressão que ela não consegue fazer denúncia. Porque ela tá tão acostumada com aquele ciclo que aquela agressão, aquelas agressões acabam paralisando ela de uma forma que ela não consegue nem pedir ajuda. Que às vezes até tem um sentimento de vergonha, né? Sim, com certeza, muito forte. Eu até vergonha do que a família vai falar. Vergonha do julgamento social das outras pessoas. Às vezes um apego a essa idealização do casamento, às vezes questões religiosas envolvidas. E aí essa coisa da autoestima é muito forte, porque aí a pessoa tá com baixa autoestima, tá em depressão, ela não consegue ter forças suficientes para dar esses passos, né? E aí isso vai... E aí tem alguém ali constantemente alimentando, né? Essa baixa autoestima que vai levando a depressão. É todo um ciclo vicioso que acaba deixando ali a mulher inerte naquele relacionamento. Que não é nem mais um relacionamento, né? E aí o que a gente pensa que em um primeiro momento é algo pra gente tentar fazer é não emitir julgamentos a respeito dessas situações, seja de pessoas que a gente conhece, ou mesmo de alguém que você não é tão próximo. O que eu tô querendo dizer com isso? Aquele tipo de pessoa que comenta, mas pra que ela voltou pra casa? Mas poxa, voltou pro cara. E fica julgando dessa forma sem realmente... A gente nunca sabe exatamente pelo que a outra pessoa tá passando. Até pessoas que às vezes são próximas da gente, como na série acontecia, de elas estarem desenvolvendo ali um laço de amizade, estarem se encontrando, desenvolvendo, se vendo, né, com bastante frequência, mas elas entre si não sabiam exatamente tudo que acontecia na vida da outra, qual é a história, por tudo que a pessoa passou. Então isso é uma coisa que a gente nunca sabe exatamente. O que a outra pessoa tá passando, o que ela tá sentindo. Então é muito complicado essa questão de ficar falando de ficar julgando a mulher por se manter nesse ciclo de violência, porque cada um tem a sua história, tem as suas experiências, e esse tipo de comentário, de julgamento, ele não acrescenta em nada, e às vezes é até mais uma violência contra essa mulher que já tá sofrendo tanto, né? E isso, a gente falando assim nesse âmbito mais geral, parece ok. Mas às vezes eu acho que o que acontece também por exemplo, se você tem um amigo ou alguém muito próximo, que você descobre que a pessoa sofreu algum tipo de violência ou que tá passando por uma situação assim. Se mantém no relacionamento, né? Às vezes até a pessoa veio te procurar num momento de desabafo e aí você faz tudo que tá ao seu alcance pra ajudar aquela pessoa, você tenta fortalecer, você às vezes disponibiliza a sua casa e move mundos e fundos para tentar ajudar a pessoa. E às vezes a pessoa acaba voltando para aquele ciclo. E aí eu acho que nesse caso é meio comum que a gente fica até meio puto com a pessoa falando, poxa, mas eu tô aqui pra te ajudar, tem tanta gente te apoiando. E aí a gente fica com aquela, nossa, mas então não, sabe, pra que eu fiz aqui um monte de coisa e agora a pessoa voltou pra aquilo ali. Mas nesse momento a gente também precisa ter, é difícil, mas a gente que tá de fora tem que lembrar que a gente não sabe exatamente o que ela tá sentindo, que às vezes a pessoa não tá ainda num momento emocional pronta pra enfim, dar um passo pra fora desse relacionamento abusivo. E às vezes a forma que a gente pode ajudar mais a pessoa é se colocando disponível e sem que ela se sinta envergonhada também de te procurar, porque talvez nesse momento ela voltou para aquele ciclo, para aquela situação, mas é claro que se você gosta dela, se você tem carinho
por essa pessoa, você não quer que ela viva dessa forma. E às vezes esse não era o momento em que ela estava pronta, infelizmente, e talvez em um momento próximo ela já consiga se fortalecer um pouco mais, mas se você fechar todas as portas e julgar e agir dessa forma com ela talvez daí não tenha a quem recorrer. Então, essa situação de se colocar à disposição da pessoa, às vezes pode ser o que realmente vai ser importante para que ela saiba que em algum momento ela vai ter alguém para conversar, para procurar ajuda. Então, estar disponível e talvez ao invés de você mesmo tentar resolver todo o mundo de situações dela, tentar procurar se tem como essa pessoa receber algum tipo de auxílio psicológico, fazer algum tipo de terapia, porque é a partir do fortalecimento da autoestima e da compreensão da própria situação de violência que essa pessoa vai conseguir se reerguer e ter forças realmente para abandonar esse ciclo, porque existem muitos fatores envolvidos ali que não são simples, né? Nem sempre é fácil fazer isso de colocar o fim ao relacionamento, às vezes tem filhos envolvidos, família, às vezes é muito complexo e é necessário que a pessoa esteja fortalecida para ela conseguir dar esse passo. Até mesmo porque apesar de você que seja um amigo, ame aquela pessoa, esteja disposto a ajudá-la, tem coisas que estão além do seu alcance. E tu não tem como oferecer uma ajuda que, por exemplo, um psicólogo poderia. Então, pode, né, no caso. Então, acho que a ajuda profissional ela também tá nosso auxílio, né, nessas questões. A gente sabe, né, que tem muita gente que não tem condições. Então, a própria Maria da Penha, que foi quem deu o nome à lei, que foi a lei que é exemplo até para o mundo inteiro de violência, de uma pena maior, né? E de caracterizar o crime de violência doméstica, Maria da Penha, né? Ela precisou de 23 anos sofrendo abuso e agressão dentro de casa, teve 3 tentativas de assassinato do próprio marido para ela conseguir sair desse ciclo de agressão. Em uma entrevista que ela deu mais recente, né? Perguntam para ela como, né, uma forma de ajudar as pessoas que estão passando por essa situação, e ela indica, primeiro, né, sempre fazer essa denúncia para a polícia, ligar para o 180, que é um número de apoio para as mulheres que sofrem violência doméstica, e se informar o que tem na tua cidade que possa te ajudar nessa situação, e além dos centros de referências que estão para ser esse apoio, estão lá com profissionais para ser esse apoio das mulheres que sofrem a violência dentro de casa. No final dessa série que a gente trouxe hoje, a gente tem uma situação extrema da Celeste tentando fugir do agressor, tentando se livrar dessa situação, mas acaba sendo subjugada por ele muitas vezes, e em um momento extremo acaba que as mulheres ali que estavam próximas dela ajudam ela a se livrar, se livrar do embuste. Se livrar do embuste, a sobreviver, na verdade, porque ele estava descontrolado. Ele ia matar ela naquele momento e provavelmente ia dar fim à vida dela. A gente não quer aqui dizer que a gente acha que a gente tem que se unir e sair por aí matando um macho, né? Não? Às vezes. Mas a gente acha que esse final, ele tem uma ideia interessante de que essas mulheres juntas, elas ficaram mais fortes e conseguiram, ainda que de um jeito totalmente extremo, conseguiram cessar esse ciclo de violência. E vale lembrar que as mulheres envolvidas nesse episódio com a Celeste, né, não eram a Jane e a Mad, que eram amigas dela, mas também era a Renata e a Bonnie, que elas não tinham amizade. Então mostra mesmo que essa união vai além do vínculo de amizade, mais uma questão de solidariedade mesmo, empatia. E que a gente acha que também, assim como na arte, na vida acaba sendo um caminho para que a gente consiga superar esse ciclo e quem sabe mudar um paradigma social. A gente se unir, ajudar, estar disponível para amigas e também para mulheres que talvez não sejam nossas amigas ou não sejam próximas, para a gente se fortalecer
e conseguir ajudar pessoas a saírem desses ciclos. E quem sabe um dia essas cenas fiquem só como algo histórico, uma referência do passado e algo que não acontece mais com tanta frequência na nossa sociedade. Isso, então vamos ter empatia pela situação da coleguinha, né? Sem sair, sem julgamentos preliminares. Esse foi o nosso Arte Imita a Vida de Big Little Lies. Estamos ansiosos aí pela segunda temporada. Espero que você assista a série. Até porque vai ter a Meryl Streep. Vai ter Meryl Streep, gente. Não dá pra perder com ela. Se você tem alguma sugestão de tema pra Arte Imita a Vida, manda pra gente que a gente vai ficar feliz em atendê-los. Ou não. Tchau. Tchau. Se inscreve no canal. A gente tem que aprender jeitos melhores de finalizar, né? Aham. Eu vou fazer isso.